bens e ainda permite que ele sofra com doenças terríveis. E o pior, quando Jó reclama, Deus não explica nada. Só humilha ele com frases do tipo: quem é você para me questionar? Certíssimo! Certíssimo! É o quê? Fora que assim, ela tá usando um contexto pífio aqui, né? Mas mesmo ela tirando do contexto, certíssimo! Rapaz, já tá entendendo? Então, na visão desse cara, tá certíssimo mesmo, né? O cara foi fiel, o cara foi bondoso pra Deus, foi um crente justo pra Deus, né? Fez tudo que Deus queria e até mais. Deus estava até se gabando dele para Satanás, que muitos especialistas dizem ser um prólogo tardio, né? Que na história original nem Satanás tinha, era o próprio Deus fazendo mal e aflição a Jó, por causa do resto do texto de Jó, né? Que fala de Deus e não menciona Satanás como sendo culpado, né? Mas já vou mostrar esses textos aí pra você. Então, assim, na cabeça do crente tá certo. Tá certo mesmo. Então, assim... Não tá, não? Não. Se você é um cara que pra régua de Deus, você tá no topo. Você tá no topo. Deus, ele fala bem de você. Deus, olha só. Deus está citando o seu nome e te elogiando. Você é um cara abençoado. Aí você vai lá e cai na dúvida. Aonde que Jó caiu na dúvida, Xandão? Mesmo com toda a aprovação, mesmo com a mulher de Jó mandando ele amaldiçoar a Deus, mesmo ele tendo perdido todos os filhos, Jó não pecou contra Deus. Tá no texto que eu li e você nem chegou no ponto do vídeo. Olha só, galera, ele fez um react, tá? Eu acho que se ele foi em 2, 3 minutos do vídeo é muito, tá? Se ele avançou 2, 3 minutos do vídeo é muito. Ele não conseguiu ir até o final, né? Eu até espero que ele reaja ao restante do vídeo, aos textos que são colocados, porque reagir só à introdução já mostrou que não quer conhecer a verdade ali do texto, né? Então, o seu argumento tá falho aí, porque o intuito do texto é dizer que você tem que perseverar na fé, mesmo que coisas ruins aconteçam com você, mesmo você sendo fiel e fazendo coisas boas. Esse é o intuito que o autor está passando ali no texto, que Deus ele faz tantas coisas boas quanto as coisas ruins, tá? Assim como é dito lá em Isaías 45:7, que ele faz o bem e o mal, né? Isso tem no manuscrito do Mar Morto. E aí, no caso, o que acontece? O seu argumento é de que mesmo a pessoa fazendo tudo certo, nunca pecando contra Deus, Deus vê que ela vai duvidou dela, ou vai duvidar dela e vai fazer, e vai matar o filho, e vai torturar a pessoa. Que isso, cara? Que argumento é esse? Então, novamente, isso vai contra a natureza divina, né? Vai contra a natureza divina. Então, não é que Jó pecou contra Deus ou Jó vacilou contra Deus. Jó estava na perfeição do cumprimento da lei, fazendo sacrifício para Deus, adorando a Deus e servindo a Deus, mesmo quando Deus o torturou, mesmo quando Deus matou toda a sua família, tá? Então isso aí não faz sentido. Começa a fazer o oposto, ou demonstrar o oposto daquilo que você demonstrava anteriormente. Deus não tá certo, não? Não tá certo de mostrar o caminho, não? Não tá certo porque Jó já estava na sua plenitude, cumprindo tudo aquilo que Deus queria. Tanto que é por isso que ele está se gabando do servo Jó, tanto que Satanás vai falar, olha, ele só está cumprindo tudo que você manda porque ele tem tudo. Tira tudo dele e vê se ele vai continuar cumprindo. E aí Deus tirou tudo dele e ele continuou cumprindo. Continuou fiel a Deus. Entendeu? Aí é complicado, hein, Xandão? Aí é complicado, hein? Então, salve pra eu realmente não sei qual que é o problema. A gente percebe isso, que você não está entendendo qual é o problema. A gente está nitidamente percebendo isso. Entendi ainda qual que é o problema. Eu acredito piamente que Deus pode pegar eu, pode pegar você, qualquer pessoa do mundo. Não sei quais são os parâmetros, todos eles, que Deus usa para avaliar você. Mas se Ele quiser te colocar numa situação prejudicial para você aprender com os seus erros e retomar a fé, eu acho que Ele pode. O que vocês... Mas como que o Jó vai retomar a fé se ele não perdeu a fé dele? E a aposta de Satanás com Deus foi justamente de que o Jó estava sendo fiel, estava tendo muita fé em Deus, estava sendo 100% íntegro ali na servidão a Deus, que é porque ele tinha tudo. Então, se Deus tirasse as coisas dele e ele não tivesse tudo aquilo, ele ia pecar contra Deus. E não foi isso que Jó fez. Então, como assim? Jó não estava pecando. É justamente o contrário. O texto é justamente o contrário. É Satanás desafiando a Deus porque Jó estava em sua plenitude como servo.
Jó estava ali cumprindo todas as suas obrigações. Aí parece que você não entendeu o texto de Jó, que não é um texto fácil, confesso para você, não é um texto simples, tá? Tem que ler ali com calma, com cuidado. Tem muitas adições posteriores, segundo alguns estudiosos, tá? Então, vamos analisar com calma aí, Xandão. Vocês acham que não? Tudo bem, Andrei, seus. Pra mim, Deus pode fazer isso aí sim. Eu acho que pra Deus se gabar de você, mano, porque você é um cara muito especial, eu acho que ele não te dá um fardo maior do que aquele que você consegue carregar. Então, se Deus estava se gabando de Jó, ele estava se gabando por quê? Porque Jó estava cumprindo tudo aquilo que ele já pediu. Jó já estava sendo o melhor servo dele. Então, tá entendendo que não faz sentido isso que você tinha falado no outro vídeo? É simples, Xandão. Não tô aqui. Eu tô até aqui te falando sobre o contexto do texto do seu livro que você acredita. Né? É só você ler lá que você vai ver. Não tô inventando nada. Né? Jó era muito especial para Deus. Mesmo passando pelas diatribes, passando pelos problemas ali, ele nunca foi lá e xingou Deus, duvidou. Aê! É exatamente isso. Então, o que a Elaine falou e o que eu falei, que até agora você não entendeu, é o seguinte. Se Jó estava sendo servo fiel, não xingou Deus, não ofendeu Deus, porque Deus, de forma deliberada, foi lá e matou toda a família dele. Foi lá e fez ele sofrer de forma desnecessária. Isso não é justo e nem é bondade. E logo isso vai contra a natureza de um Deus justo e de um Deus bondoso. Como é que pode um Deus justo e um Deus bondoso ser injusto com alguém que está cumprindo? Você sabe o que é justiça? Você sabe o que é bondade? Cumprindo ali tudo ali certinho que ele mandou. Aí é complicado, né, Xandão? Duvidou de Deus. Não, duvidar até pode ter duvidado. Mas continua em frente. Ué, eu não entendo, cara, qual que é o problema. É sério mesmo. Eu ainda não consegui entender, juro. Às vezes eu tento me esforçar pra tentar me colocar no lugar da pessoa que se desateu. Ou ateia. E tentar entender qual que é realmente o fundamento, qual que é a lógica. A lógica é simples, cara. Se vocês falam que o seu Deus é bom e justo, logo a natureza desse Deus bom e justo impede, a ontologia dele, a constituição desse ser, impediria que ele fosse contra, né, já que ele é perfeito, ou seja, ele é perfeitamente bom, ele é perfeitamente justo, essa natureza ontológica dele impediria que ele fizesse um ato injusto, um ato maldoso e etc. Tudo aquilo que vai contra a natureza dele. O que a Elaine apontou, o que eu apontei para você, que até agora você não entendeu, é que esse ato de Deus com Jó é contraditório à natureza dele. E logicamente falando, A não pode ser não A ao mesmo tempo. É simples, não tem dificuldade aí. Eu acho que você entendeu. Só que você tem que falar que não entendeu. E assim, terem tanto pavor do que Deus determina para as pessoas. Eu não consigo entender. Não é pavor, ninguém tem pavor disso. É a mesma coisa que você falar que a gente tá com pavor de que Thanos matou metade do universo Marvel. Não faz sentido isso. A gente só tá mostrando que, logicamente falando, isso não é coerente. Isso é contraditório. Então, na lógica, esse Deus aí não existe. Porque ele é contra a sua própria natureza. Tá? Eu ainda expliquei. É como você falar que careca é um penteado de cabelo. É como você falar que quadrado é um círculo. É como você falar que um solteiro é um casado. É como você falar essas coisas que não fazem sentido lógico, entendeu? É contraditório isso aí. Quem conhece a história bíblica segue aquela coerência lá desde o pecado primordial, tudo que aconteceu, o que o ser humano fez de mal e continua fazendo de mal. Eu não consigo entender como que questionam tanto a Deus e não o próprio ser humano. Eu não consigo. Mas o mal, Xandão, foi criado pelo seu Deus desde lá do Jardim do Éden, antes do ser humano pecar. Pois antes do ser humano pecar, tinha a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Logo, como que pode o mal ter vindo do ser humano se já tinha a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal? Aí complica, né? Aí complica. Não consigo entender, cara. Sério. O argumento que a Elaine está atacando é, novamente, os crentes não têm capacidade de entender isso. O argumento que a Elaine está atacando é o seguinte: se você tem um Deus, novamente, um Deus bom, um Deus justo, e você tem um servo que é bom e que está sendo justo e fiel a Deus, como pode esse Deus bom e justo, que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas,
estar testando e fazendo o servo justo e fiel dele sofrer, perder. Será que talvez seja porque ele sabe de todas as coisas? Mas olha só, Shadow, se ele sabe de todas as coisas, não precisa testar. Então, por qual motivo, ele já sabendo que se ele testasse Jó não iria pecar contra ele, por causa da onisciência, porque ele está testando Jó, matando, ou seja, sendo injusto com os filhos de Jó, matando os filhos de Jó, que inclusive Jó tinha oferecido sacrifício para o pecado dos filhos dele, né? Então Deus vai lá, mata os filhos de Jó, tortura Jó, faz Jó sofrer, sendo que é uma coisa que ele já sabia que Jó não ia pecar. Então, novamente, não faz sentido. Você entende que é contralógico? Que não faz sentido com a natureza de Deus, com os atributos que está no texto, que vocês falam, que vocês alegam. É simples, cara, não é difícil. E nada. Se você é um filho excelente pro seu pai e pra sua mãe, tira a nota na escola, olha, faz compra, um moleque disciplinado. Certo. Mas ele vai lá e comete um erro. O pai e a mãe não têm direito de repreender, não? Só porque... O erro tem que repreender. Agora, você não vai torturar seu filho. Você vai botar seu filho dentro de uma câmara, de um quarto, torturando ele, você vai pegar um vírus, uma bactéria, vai adoecer seu filho, vai matar os bichinhos que ele tem lá, o gato, o cachorro dele, você vai matar os filhos do seu filho. Não, você não vai fazer isso, né? Não, então tortura e esses outros tipos de injustiça você não vai fazer com seu filho. Você vai falar, olha filho, isso não é legal, não foi assim. No máximo você vai dar um castigo brando, você vai deixar sem videogame, né? Agora, se seu filho cometer um crime, seu filho vai pra cadeia, por exemplo, etc, né? Você não vai lá e vai matar os filhos dele. Você não vai lá e vai torturar seu filho. Você, como pai, não vai fazer isso, né? Até porque isso não é instruir. Ele é um filho exemplar? Te mandou R$7. Futuro presidente. Olha o vídeo que te mandei. A minha namorada. É Blue? Achei normal a risada dela. É Blue? Mas meus amigos falaram... Eu não consigo entender. Porque vocês pegam Deus e falam assim, ó. Vocês falam certo isso, ó. Deus é amor, Deus é justo, ele é todo bondoso e sabe de tudo. Não, mas isso não é a gente que fala. Isso aí são vocês crentes que falam. A gente só pega isso aí que vocês falam da natureza e dos atributos do Deus de vocês e a gente mostra que isso não faz sentido com a própria historinha. Quando a gente pega um Deus bom, um Deus justo, um Deus de amor e compara com a historinha da Bíblia, a gente vê que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele apoia a escravidão, ensina a você a ir lá em outros povos e matar esses povos inteiros, exterminar todo mundo, a matar mulheres grávidas, crianças recém-nascidas, etc., fender mulheres grávidas ao meio. É o que está aqui na tua Bíblia. Os pais comerem a carne dos próprios filhos, canibalismo, seu Deus ensina tudo isso e faz tudo isso. Tá? Ele pune filhos, netos, etc., pela culpa dos pais, pela culpa dos avós. Então, não é a gente que fala isso, são vocês que falam isso. A gente só pega os atributos que vocês dão para o Deus de vocês e mostra a contradição usando a própria Bíblia. Pronto. Acabou. É isso, usando filosofia, usando lógica. Só que aí, quando é para provar que o Deus de vocês não existe, aí a lógica não vale, a filosofia não vale, etc. Esses são alguns dos atributos do Criador. Por favor, mandou R$5. Alguns! Então, se são alguns dos atributos do seu Deus, se a gente colocar outros atributos, eles, por seu Deus ser perfeito, eles têm que ser no máximo também, não é isso? Por exemplo, misericordioso. Seu Deus tem que ser maximamente misericordioso. Cadê a misericórdia dele com, por exemplo, os filhos de Jó? Ou com as crianças e recém-nascidos e mulheres grávidas, pessoas idosas que ele manda matar na Bíblia? E ele ainda fala sem misericórdia, sem piedade. E aí? Então, quanto mais atributos e virtudes a gente for colocar no seu Deus, pior fica a situação. Pior fica a situação. Vamos dizer assim, que o seu Deus tem a empatia no máximo, maximamente empático. Cadê a empatia dele? Novamente, com as crianças, mulheres grávidas, com o melhor servo dele, com os filhos do servo dele. Entende que, novamente usando a lógica, não pode ser não há ao mesmo tempo?
A menos que você fale, não, Antônio, a lógica não serve pra porra nenhuma, só serve quando é pra provar meu Deus. Ciência não serve pra porra nenhuma, só serve quando é pra provar meu Deus. Sendo que nenhuma dessas duas coisas provam teu Deus, né? Aí, Antônio, o que vale é a fé. Eu quero acreditar nesse Deus que é todo bom, 100% bom, perfeitamente bom, mas que faz o mal, cria o mal e executa o mal. Aí, beleza. Do Jonas e o Deus é acima de tudo. Para resumir aqui, não ficar citando, porque senão eu ia ficar eternamente citando, porque Deus é literalmente tudo. Ele é soberano. Você pode ser o cara mais brabo do mundo. Se errar, vai tomar. E se Deus... Mas Jó não errou. Jó não errou e tomou. E outra coisa, se ele é soberano e a soberania está acima de tudo, logo seu Deus não é perfeito. Porque ele não, se ele é soberano, logo ele pode cometer injustiça. Se ele é soberano, logo ele pode cometer maldade. Se ele é soberano, logo ele não precisa ser benevolente. Então todos esses atributos do seu Deus já estão carregados de corrupção. Seu Deus já foi corrompido, seu Deus já é contingente. Então pode ter, por exemplo, um ser humano que tem um atributo de bondade maior do que o do seu Deus. Pode ter um ser humano que tem mais misericórdia do que o seu Deus. Então o seu Deus não é nem metafisicamente necessário. Você entende? Que ele é uma conveniência da mente humana? Da construção dos autores daquela época? Então, fica complicado, né? Aí complica. Deus faz isso com você porque ele te ama e quer que você se corrija. Mas corrigir o que de Jó? Se Jó já estava sendo um servo fiel e cumprindo tudo que Deus falou, cara. E, inclusive, quando Deus estava torturando ele, matando os filhos dele, etc., Jó continuou sem pecar, como você falou. Tá entendendo? Como é que você está usando um argumento que refuta o que você tinha falado? Não faz sentido isso. Ele não quer que você sirva ao diabo. É disso que se trata. Então, mas o Jó não estava servindo o diabo, o Jó estava servindo a Deus. Quem serviu aos planos do diabo foi o próprio Deus ao aceitar a aposta com o Satanás, não é isso? Que nem diabo é, né? Era o Satanás, o opositor, etc. Que isso aí vai ser construído depois, lá no helenismo, né? Quando entra essas questões aí persas, dualísticas, do Deus bonzinho, do Deus malzinho, aí vai entrar essa outra figura. Mas até lá era o seu Deus que fazia o bem e o mal, entendeu? Então não faz sentido isso. Um pai e uma mãe que realmente se preocupam com o seu filho, eles educam do melhor jeito. O filho pode ser o mais disciplinado possível. Certo. Se ele tem que ser corrigido. O que Jó errou? O que Jó errou para poder ter os seus filhos assassinados, né? Que para vocês, crentes, os filhos de Jó que se foda, né? Jó não cometeu crime nenhum. E os filhos dele foram punidos. Por exemplo, o bebê de Davi com Betseba. Né? Qual foi o crime, o pecado que o bebê de Davi e Betseba cometeu? Nenhum. Mas Deus foi lá e matou o bebê de Davi e Betseba. Tá entendendo? E dane-se. Sendo que quem errou foram os pais do bebê de Davi e Betseba. Aí o bebê é punido. Cadê a justiça aí? Cadê o amor aí? Cadê a benevolência aí? Cadê as virtudes do seu Deus? Perfeito. Novamente aqui, problemas atacando a natureza divina do seu personagem fictício favorito. Pra mim é muito simples de entender essa dinâmica, essa lógica. Na verdade, pra mim... Não, você não tá entendendo dinâmica, não tá sendo simples, você não tá entendendo nada. E isso que você nem passou ali, eu acho que se você passou de 1 minuto de vídeo foi muito. Eu acho que nem de 1 minuto passou, né? Você não tá conseguindo nem entender o raciocínio básico do que tá sendo dito. Então não, você não está entendendo nada. E as coisas só funcionam desse modo. E no caso de Deus, é muito além ainda, porque Deus sabe de tudo, como vocês mesmos aí afirmam. Mas não somos nós que afirmamos isso. Vocês que são crentes, que trazem esse Deus para a mesa, né? Vocês falam assim, nosso Deus é perfeito, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Aí vocês trazem os atributos, é omnibenevolente, é maximamente justo, né, etc, etc. Aí vocês vão falando os atributos. A gente pega isso e fala, tá, beleza. Se seu Deus é omnipresente, ele é perfeitamente bom, perfeitamente justo, então onde que no universo vai ter espaço para ter a maldade, já que o seu Deus está em todo lugar, e todo lugar está repleto do seu Deus, e o seu Deus é maximamente bom e justo. Aí já buga, já não tem como explicar isso. Então vê que a gente está pegando um atributo e jogando contra o outro e comparando com a realidade. A gente está pegando o atributo da omnipresença. Se Deus está em todo lugar, ele está no meu coração, na minha mente, nas paredes, né? Em todos os átomos do universo, entre as partículas, os quarks, os gluons, né? Tudo ali, não é isso? Isso que é omnipresença.
Se Deus é omnibenevolente, então meu coração, minha mente, os átomos, os quarks, está tudo preenchido com essa bondade de Deus. Então, se seu Deus é 100% perfeitamente bom, perfeitamente omnipresente, aonde que está surgindo a maldade? Ah, foi criado pelo próprio Deus. Se foi criado a maldade pelo próprio Deus, como diz Isaías 45, 7, né? Como dá a entender outros textos da Bíblia, que seu Deus é quem mata, é quem fere, como Deuteronômio 32, 39, etc, etc, etc. Logo, se seu Deus não é 100% bom, não é omnipresente e etc. Entende? Cara, não é difícil, Xandão. Eu tenho certeza que você consegue raciocinar de forma lógica sobre isso. Mas para isso você tem que parar, né, e raciocinar dentro da lógica. Se você falar não tem lógica, beleza, a gente aceita que não tem lógica, a lógica não serve para nada e que seu Deus é somente questão de fé. Aí fé ninguém discute, né? Você tem fé que existe uma fada voando em Saturno, beleza, sua fé. Você acha que tem um gigante de gelo dentro do Sol, beleza, sua fé. Você acredita que a Terra é plana, beleza, sua fé. Mas a questão principal aqui é que se a gente for usar a lógica, não faz sentido acreditar nesse seu Deus. E o que a Elaine estava atacando era a questão da lógica contraditória da natureza do seu Deus no argumento dela. É simples, não tem dificuldade, tá? Então, peraí, se Deus sabe de tudo e nós não, como que eu, que sou totalmente limitado, posso querer colocar em dúvida o que Deus determina pra mim ou não? Eu tenho que aceitar, pronto e acabou. Ou não. Ou não? Não. Por quê? Porque se seu Deus, ele é bom, ele é maximamente justo, você com sua racionalidade consegue entender que não encaixa dentro da lógica, dentro da declaração, né? Em lógica é assim, são proposições declarativas, né? Você declara, Deus é bom, né? Se Deus é bom, Deus ele é perfeitamente bom. Se Deus é perfeitamente bom, então ele não comete maldade, não é isso? Então você está fazendo aqui uma declaração. Aí você tem uma outra declaração. Deus comete maldade. E aí você tem uma conclusão. Então Deus não é bom. Entendeu? Aí você vai entrar numa lógica silogística. Que aí você tem uma contradição que refuta aquela proposição inicial de que Deus era bom, por exemplo, cara. Não tem dificuldade aí, Xandão. Não tem, cara. Rapaz. Quem foi o cara que não aceitou isso? Foi o próprio diabo. E o que aconteceu com ele? Pois é. Vocês acham que são melhores do que Deus? Aonde que tá essa historinha aí do diabo aí que não aceitou? Isso aí é uma deturpação do texto de Ezequiel, de Isaías, né? Ezequiel 28, Isaías 14, que está deturpado. Não tem diabo ali, não tem Satanás ali. Aí vocês deturpam o texto para falar aquilo que vocês querem, tá? Me mostra aí essa história aí. Não tem. Olha, vocês estão à vontade aí para achar isso. Eu, pra mim, eu sou um verme. De verdade mesmo. Tudo aquilo que eu faço de bom que eu consigo acertar é porque Deus me abençoa pra isso. Não, eu tenho certeza que você não abusaria de uma menina, que você não mataria uma mulher grávida, né? Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Que você não faria isso em nome do seu Deus. Mas o seu Deus manda e faz isso durante a Bíblia inteira. Faz os pais comerem a carne do próprio filho. Você faria isso? Você comeria o seu filho? Acho que não, né? Acho que não, né? Se Deus mandasse matar, você matar seu filho, você mataria? Eu acho que não também. Eu quero acreditar que você é esse tipo de pessoa. Mas o seu Deus manda e faz isso na Bíblia. Aí é complicado, né? O que eu faço de errado, eu tenho que me fuder mesmo. Deus tem que mandar mesmo, ó. Manda castigo aí que tô precisando. Porque sou um bosta. Faço merda. Acabou. Acabou. É aquele pai que te vê cair e te manda levantar e seguir em frente. Não entendem isso. Pra mim é muito simples, cara, de verdade. Pra mim é muito simples, irmão. Juro mesmo. Pra ele é simples, tá vendo? É tão simples que até agora ele não entendeu. É tão simples, super Xandão, que até agora você não entendeu. Cara, é uma parada que juro pra você, galera. Eu acho que depois daquela explicação daquele vídeo, que ele nem assistiu até o final, ele não aguentou 1 minuto do vídeo. 1 minuto do vídeo ele não aguentou.
Se ele entendesse a lógica, ele não estaria falando isso. Eu não consigo entender, não. Salve Xande, o que esses acéfalos não entendem é que o Antigo Testamento era sombra do Novo Testamento. A história de Jó é justamente uma simbologia da nossa depravação total e a necessidade de um intermediador para salvar da nossa pecaminosidade. Rapaz, como que é isso, cara? Como que é isso se na história de Jó estava pleno com Deus? Jó estava servindo a Deus, fazendo tudo que Deus mandou. Aí mesmo assim o cara é punido, velho. Se Jó, que era o melhor servo de Deus, que fez tudo que Deus quis, não pecou contra Deus, mesmo a mulher dele falando para amaldiçoar o Deus dele, Jó foi lá e não fez. Continuou fiel a esse Deus genocida, esse Deus carrasco, na historinha, né, na ficção ali. Se nem Jó, imagine, né, os outros. Então não tem justiça aí, não tem nada aí. Aí é complicado, hein? Eu não acho que os caras são acéfalos, irmão. Não é isso que eu acho. O que eu vejo nesses caras, esses argumentos fracos... Ó, argumento fraco que ele não conseguiu responder até agora. Argumento fraco que ele não conseguiu responder até agora. E nem, na verdade, pra você responder, você tem que entender. Eu acho que nem ele entendeu isso até agora. Parece que é uma incapacidade de amadurecer, entendeu? Ué? Tipo assim, é um negócio voltado... Rapaz, o cara tá acreditando em historinha que fala que cobra falou, jumenta falou, que tem The Walking Dead, que tem um surfista sem prancha, um judeu voador. E ele tá falando que a gente não tem maturidade. Não tá conseguindo nem entender um raciocínio lógico básico. Aí é difícil, hein? Pro mimimi, sabe? Tudo reclama, tudo que acontece na vida tem que botar a culpa em alguém, às vezes... Mas você que tá falando, você que tá reclamando e você que tá colocando a culpa aí em diabo, colocando a culpa no homem, etc, sendo que o argumento nem é esse. O argumento é sobre a contradição da natureza do Deus que você acredita, do personagem fictício que você acredita. Até no próprio Criador. Se vem doença, a culpa é de Deus. Se de repente nasce um filho ali que veio com alguma deficiência, Deus é do mal. Sabe? Não, isso aí quem faz isso é crente. A gente mostra que se você quer entender esse conceito de que Deus existe, você tem a realidade que vai mostrar a contradição em relação a isso que você está propondo na sua historinha, na sua crença. Por exemplo, a sua crença tem um Deus bom, justo, amável, benevolente, etc, etc, virtuoso, e aí vai, né? Aí você olha para a realidade. Na realidade, você vê crianças morrendo, doenças, fome, crianças morrendo de fome, crianças sendo abusadas dentro da igreja por padres e pastores. E aí você entende como é que pode ter um Criador que é bom, justo, omnipotente, etc, que está vendo, por exemplo, um padre abusando de uma criança dentro da igreja, né, e não faz nada. Ou como que isso existe? Ou que na historinha de vocês cria aquela situação, cria o mal, cria o ímpio para o dia do castigo, cria o vaso de desonra. Aí a gente pega a historinha que vocês trazem, os atributos que vocês trazem, a contradição com a realidade e mostra que aquilo ali não faz sentido dentro da lógica. Simples, não tem mistério aí. É muito fácil isso, cara. Se alguém é desonesto com um cara, a culpa olha, de Deus, eu não merecia isso. Peraí, irmão, quem é você pra saber o que você merece ou não? Sabe? Ué, uma criança merece ser violentada por um padre, por um pastor dentro de uma igreja? Ou as personagens dentro da Bíblia? Ali é uma narrativa onde o seu Deus está explicitamente ensinando que ele pode pegar uma menina virgem entre as prisioneiras de guerra, né? Se eu não me engano é Deuteronômio 21, e o cara pode abusar dela e depois abandonar a menina. Merece isso? A menina merece isso? Tem casos ali que a menina, ela é abusada, né? O cara pega na menina, deita com ela, aí o cara depois só tem que pagar moedas ao pai e vai casar com a menina para sempre. Que se a menina não for virgem no dia do casamento, tem que ser apedrejada até a morte. Merece isso? Acho que você não concorda com essas coisas, né? Você acha que o personagem Jó, ele merecia passar pela experiência de ver os seus filhos morrerem, cara?
Rapaz, você já parou para pensar na dor de um pai que é perder um filho? Você já parou para pensar nisso? O sofrimento, a angústia que é um negócio desse? Aí Jó vê lá mais de 10 filhos dele morrendo. Aí, complicado, né, cara? Aí complica, né? Sim, parece uma coisa... É assim, é falta de maturidade mesmo, irmão. Me parece uma certa falta de maturidade. Falta de maturidade pro cara que acredita que a Terra é plana. Falta de maturidade pro cara que acredita que o Sol e a Lua parou durante o dia inteiro. Que um cara ficou 3 dias, 3 noites dentro de um peixe, né? É a falta de maturidade. É isso aí, tá vendo? E toda a família... Eu não vou conseguir reagir todo esse vídeo, depois eu continuo, tá? Porque faltam 10 minutos pra fechar a live, eu tenho que ir lá fazer a revisão do carro. Mas vou tentar ver mais um pouquinho aqui pra ver se tem alguma coisa um pouco mais interessante. Porque é sempre mais do mesmo, percebe? Dos argumentos, assim, dos ateus, entende? É sofrer doenças, sofrer um monte de coisa. Aí complica, né? Então o argumento aqui novamente é contra a natureza divina, mostrando que... Não é contra a natureza divina. Ué? Não é contra. As doenças existem porque o homem pecou e vive amaldiçoado. Mas se isso aí que você falou é verdade, e a doença existe por causa do homem, etc., por que havia morte antes do Adão e Eva pecarem, né? Por que havia o mal antes do Adão e Eva pecarem? Porque se não havia morte antes do Adão e Eva pecarem, e não havia doenças, e não havia mal, não havia nada disso, aí fica ininteligível a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, né? Já fica complicado entender isso. E fica ininteligível Deus ter que, junto com os outros deuses ali no panteão, ter que expulsar eles do paraíso para que eles não comessem da árvore da vida, que, teoricamente, né, hipoteticamente falando, daria imortalidade para eles. Por isso que eles foram expulsos do paraíso. Não é porque eles pecaram, mas foram expulsos para não comerem da árvore da vida. Então, se não tinha morte, não tinha doença, não tinha nada disso, como que eles entenderiam, inclusive, a fala: no dia que vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês certamente morrerão. Se eles não soubessem o que é morte, seria assim, ó, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, certamente no dia que comeres, vocês chinfurunfla. E aí eles não iam entender porra nenhuma, entendeu? Não faz sentido isso, Xandão. Bom, o tempo de vida do homem diminuiu por conta do pecado. As doenças, as desgraças, tudo vem por causa do pecado. Mas como que o tempo de vida do homem diminuiu após o pecado, se depois que eles saíram do Jardim do Éden, tinha homem vivendo quase 1000 anos, mais de 600 anos, 900 anos, etc. Na historinha, no mito. Que na realidade isso nunca aconteceu, né? Mas no mito tá assim. Então, se o pecado tivesse diminuído a idade do homem, então não era para o homem chegar lá. Na historinha, no mito, não na realidade, tá? Em 900 anos, em 600 anos, etc. Aí é complicado, hein? E esse é o fardo que nós temos que carregar até o último dia das nossas existências. Mas como? Se o seu Jesus já não teria morrido para pagar o pecado de Adão, o pecado original? Então logo já não era para ter mais doença, segundo a sua lógica, tá? Isso aqui é segundo a sua lógica. Já não era para ter mais doença, já não era para ter mais fome, já não era para ter mais desgraça, não era para ter mais morte, etc. Ou Jesus não pagou a dívida de Adão? Porque se ele pagou, já não era para ter mais nada disso. Ah, se pagou, mas não está valendo, então não pagou. É a mesma coisa que falar para você assim, ó, eu fui lá no banco, você tinha uma dívida de R$1.000, eu paguei sua dívida de R$1.000. Só que quando você abre a conta do seu banco, continua lá a dívida de R$1.000. Então você não pagou. Você tá entendendo? Aí é complicado, hein? Aí novamente, não faz lógica. São coisas que não têm sentido, coisas que não têm lógica. Xandão, amanhã eu vou perder minha virgindade. Eu queria saber se a bola eu boto dentro da camisinha também. Ah! Ai, esse bosta, ó! Eu de coração, eu espero que o Xandão, por ele ter um público muito grande, por ele alcançar muitas crianças, muitos jovens, né? Ele tenha noção e tenha responsabilidade por aquilo ali que ele está falando, que ele está disseminando para o público dele, né? Muita desinformação. Por exemplo, você vê que ele nem entendeu o texto de Jó direito, né? Você vê que
ele, por exemplo, fala muita pseudagem, muita coisa que não é cientificamente corroborada, como o negócio de terra plana. Eu só tenho votos, né, de coração mesmo, com sinceridade, que ele pudesse usar essa audiência que ele tem, né, essa visibilidade que ele tem, para instruir o brasileiro jovem, né, que ele alcança bastante. Porque o que acontece? A nossa nação já sofre muito com falta de educação, com falta de ciência, com falta de tecnologia, falta de indústria, e ainda tem os influencers, né, como ele, que espalham coisas incorretas, conceitos incorretos, né? Eu só faço votos aqui de coração, sem brigar, sem xingar. Você vê que em nenhum momento eu xinguei ele, estou ofendendo ele. Só estou debatendo aqui nas ideias, né? Mas o meu voto é de coração que ele reveja esses conceitos e aplique para o público jovem de uma forma mais sensata, né? Divulgando a ciência, divulgando aquilo que é certo, que é correto. E se você quiser se aprofundar, aqui tem o primeiro vídeo, né, que eu reagi a esse comentário aí do Xandão, mostrando os textos, mostrando tudo, né? Aqui uma playlist de recomendação, aqui o botão para você se inscrever, deixa o like e compartilha. Beijo, fui! Tchau, tchau, tamo junto!